O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa de quem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu vos cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquela que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. E de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra e eles não dão frutos. A semente que caiu na boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e o outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tem aquela música que a gente gosta de cantar e que faz muito entendimento, muito sentido para a nossa vida. Portanto, você aí, a igreja doméstica, na sua casa, nós aqui na igreja, vamos cantar esse pequeno refrão, né?
toda semente é um anseio de frutificar. E todo fruto é uma forma da gente se dar. Vamos cantar juntos? Vamos ficar de pé? Aí na sua casa, fica de pé, com alegria, celebrar o dia do Senhor. Toda semente é um anseio de frutificar. E todo fruto é uma forma de a gente se dar. Agora é hora, hein? Põe a semente na terra. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. É a missão da igreja, a sua e a minha. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Amém, muito obrigado. Esta é a missão de cada um de nós, né? A semente do reino, as sementes do reino já foram plantadas, já foram semeadas em nós e no mundo. E nós também somos esses instrumentos usados, digo assim, por Deus, né, para continuar semeando as sementes. E não vamos nos preocupar, né? Deus cuida, mas vamos fazer a nossa parte. Essa é a missão. Celebrando o 15º domingo do tempo comum, somos chamados, cada um de nós, né? Você, eu, somos chamados a fazer uma autoavaliação da nossa atitude de seguidores de Jesus Cristo. Tempo de pandemia, esse isolamento social, talvez é um bom tempo, né? Porque muitos de nós estamos tendo tempo de sobra para a gente parar e pensar em nós também. Fazer uma autoavaliação da nossa atitude de seguidores de Jesus Cristo. E nesta primeira parábola do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a parábola do semeador, Jesus percebia que em vários lugares e por diversas pessoas, sua mensagem não era bem acolhida. Sim, parece que até hoje existem pessoas muito ou pouco dispostas a acolher a boa nova do reino, anunciada por Jesus, como um projeto de vida nova, que é pautada na justiça, que inclui os excluídos na promoção e na dignidade da vida, e ao mesmo tempo se equilibrando na preservação e conservação dos ecossistemas desta casa comum a todos nós. E olha, nós temos que olhar isso tudo num conjunto. Este projeto de vida, qual Jesus veio e semeou neste mundo, semeou em nós. Portanto, precisamos fazer uma autoavaliação de como tudo isso está sendo gerido, se diz, né, na nossa vida. Se nós olhamos, né, o mundo como um todo, os sistemas políticos, e se ressalta hoje aqui no Brasil, se fala muito, né, da democracia, e como que tudo isso, especialmente neste tempo desta pandemia, está sendo gerido. A justiça, a inclusão dos excluídos, a ajuda aos necessitados, a promoção da dignidade da vida e os equilíbrios dos ecossistemas na conservação e preservação da vida. Se discute muito, né, toda a problemática que enfrentamos da devastação da floresta amazônica. E precisamos nós que em Cristo se confia, parar um pouco. Fazer uma autoavaliação. Como estão
ou como eu vivo, como um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo. Portanto, pelas leituras de hoje, do profeta Isaías, o salmo responsório que nós cantamos e o evangelho de Mateus, esta liturgia quer nos pautar a necessidade de sermos receptíveis ao projeto de Deus. Hoje somos desafiados a olhar para nossas vidas a fim de descobrir se somos receptíveis da palavra e do projeto divino semeado em nós e no mundo. Entendemos que receptividade é a disposição de nos permitir receber algo de alguém. E nesse caso, a palavra é a palavra divina, a palavra de Deus. Deus nos deu e nós somos os receptores desta palavra. Receptividade, portanto, é também a disposição de ser influenciado por esse alguém que nos deu alguma coisa. E quem que deve ser a nossa influência, pela graça do nosso batismo? É Jesus Cristo, ninguém mais. Ninguém mais deve nos influenciar, a não ser Jesus Cristo e seu projeto do reino. Entendemos também que mesmo nesta realidade, receptividade até pode ser uma ação que, portanto, alguém exerce que nos transforma. Jesus transformou o nosso ser. Jesus Cristo transformou o nosso coração. Jesus Cristo transformou o mundo. E na graça de seu Espírito, renova constantemente a face da terra. Naturalmente, quando crianças, nós somos receptivos. Criança é bem receptiva. Talvez pela própria carência infantil, precisa de cuidados, de zelo, de carinho, de tudo. Mas à medida que crescemos, que amadurecemos, nós nos tornamos cada vez mais independentes, autodirigidos e menos inclinados a sermos influenciados pelos outros. Essa é uma situação natural, mas tem também suas desvantagens. Quanto mais independentes somos, menor a probabilidade de estarmos abertos aos outros e, consequentemente, menos receptíveis aos seus projetos ou às suas ideias ou propostas. Agora olhemos a atitude do discípulo, da discípula de Jesus. Por definição, os discípulos, e para nós particular, discípulos de Jesus, são receptíveis ao que estão seguindo. Se eu digo, eu sou um discípulo de Jesus Cristo, uma discípula de Jesus Cristo, consequentemente, eu sou fiel àquilo que eu sigo, ou quem eu sigo, ao seu ensinamento. E olha, vejamos, o ensinamento de Jesus é o quê? A vida, não a morte. Eu vim para que todos tenham vida, todos. Não é só alguns, não. Nessa vida mansa e boa para alguns e o resto que se lasque. Todos. E por isso que muito está sendo hoje dito, e o Papa Francisco nos traz belíssimas palavras, e esse ano ainda está previsto, não sabemos se irá acontecer com os jovens, né? O encontro do Papa com os jovens, que vai justamente pautar esta realidade desse sistema capitalista vigente, que exclui, ao invés de incluir e transformar a vida digna para todos, porque sabemos que com os meios de produção que hoje nós temos, todos poderíamos participar mais equilibradamente da economia que
o mundo capitalista gera. Mas o que a gente vê? Roubo, corrupção, ganância, que tiram esta dignidade participativa, especialmente de quem produz a mão de obra barata dos trabalhadores. E aí o Papa Francisco vem e propõe o quê? Vamos pensar num novo sistema, um novo projeto econômico dentro desta realidade que vivemos. Que seja mais inclusivo, que seja mais equilibrado, que dê mais dignidade a tudo e a todos. Portanto, Jesus Cristo traz-nos este projeto. Projeto de vida. E o discípulo, a discípula, que segue, acolhe. Devido à independência em que muitos de nós crescemos, podemos enfrentar um grande problema aqui, em acolher este projeto e segui-lo. Ser discípulo de Jesus exige receptividade. Por isso é importante, e volto à minha questão da autoavaliação, né? É importante que nos examinemos como discípulos e discípulas de Jesus para descobrir até que ponto estamos abertos a receber os ensinamentos do Mestre, que é a paz, a justiça, o amor, sementes do reino semeadas em nós e no mundo. Sendo assim, nos vem esta parábola do semeador a nos ajudar a questionar a nós mesmos. Nossa abertura ao projeto de Jesus, ela é superficial, como o chão de pedregulhos? A semente ali jogada não deu nada? A nossa abertura ao projeto de Deus, ou ao projeto de Jesus, será que é inconstante, como o terreno espinhoso? Que a semente ali jogada brota, mas é sufocada? Ou somos realmente receptíveis à palavra de Deus, como o solo que produz? E por que não dizer? E finalmente, somos tão produtivos como podemos ser? Como discípulos e discípulas de Jesus? Estamos produzindo os frutos do amor, da paz, da justiça no mundo de hoje? E aqui podemos nos perguntar, né? Para que devemos ser, ou a que devemos ser receptivos? E uma resposta é: devemos ser receptivos às Escrituras Sagradas, que nos ensinam o caminho a Deus. Orar com as Escrituras, acolhê-la em nossa vida. Devemos ser receptivos também com a liturgia da família de Deus, enquanto somos igreja peregrina, igreja discípula e missionária de Jesus Cristo. Olha que parece que tem muita gente que não está nem aí para essa atitude da igreja, para esta realidade primordial da igreja, que ela nasce para a missão de anunciar e evangelizar e testemunhar o reino dos céus no mundo. E parece aquele tipo de gente, né? Que a semente lá foi jogada no chão e veio uns pássaros e comem. Não estão nem aí para a realidade que deve ser. Uma igreja discípula missionária. E hoje nós celebramos pela a pastoral do dízimo, coração missionário. Olha a missão como perpassa toda a atitude da igreja.
celebrando os 50 anos do encontro de casais com Cristo, devemos entender isto também como uma missão. A missão de gerar um relacionamento positivo, frutífero, entre os que em Cristo se aceitam e vivem uma vida nova e constituem a família que é dom gratuito de Deus no mundo. Olha a missão como perpassa toda esta realidade da nossa vida. Também sermos receptíveis aos sacramentos. Os sacramentos nos santificam. São sinais santificantes da graça de Deus e não podemos deixá-los fora da nossa vida. Devemos buscar, querer esta realidade sacramental. Devemos também ser receptivos à tradição viva da comunidade dos fiéis. Não jogar nada fora, não descartar nada. Cada comunidade, cada igreja e todos juntos temos essa tradição de nos fazer como sinal do reino no mundo. E aí vem toda a realidade popular, devocional, cultural, que também permeia muitas de nossas vidas, em nossas comunidades. E às vezes tem gente que quer acabar com tudo isso. Não. Devemos ser receptíveis. A palavra de Deus é semeada, sim, de muitas formas e sob muitas maneiras. Ainda assim acontece. E é fácil receber, e prestamos atenção, hein? Porque é muito fácil receber a realidade ou aquela pessoa que concorda comigo, com o que eu penso, com o que nós pensamos. A gente às vezes até dá um sorrisinho, ele está concordando. Concorda com o nosso próprio ponto de vista. E até mesmo é muito fácil receber alguém que concorda com a nossa própria posição teológica. Aí estamos tudo do mesmo lado. O difícil, e aqui é a exigência para o discípulo e a discípula em missão. O difícil é estar aberto a declarações, a ideias, até mesmo práticas que ampliam nosso entendimento ou nos desafiam e que podem nos forçar a reavaliar o que consideramos o certo na nossa vida e que às vezes pode não ser o certo. E é tão lindo olhar as figuras de 3 papas que nos ajudaram muito nisso recente. Eu digo só esses 3 porque é mais vivo e próximo a nós o nosso entendimento. São João Paulo II, né, que pediu perdão de muitas coisas da igreja. Bento XVI, que reconheceu que há muitas coisas que não era certo. E agora o Papa Francisco está nos ajudando muito a entender isso. E aí nos converter. Às vezes pode ser que ficamos com a imagem do certo, do certo e do certo, que não era tão certo. Difícil, né? Ser esta pessoa receptiva dessas realidades que nos interpelam. O que está em questão, voltamos a esta parábola do semeador, não é o caráter da semente, mas a disposição do solo em receber as sementes do reino. Estou pronto? Estou preparado? Vou produzir? Ou preciso tirar um pouco das pedras que estão lá, que não vai ajudar nada a crescer? Ou preciso tocar os passarinhos por aí que estão vindo e estão querendo desvirtuar o projeto de Deus e roubar e acabar com tudo e a dignidade da pessoa e do ser e de toda a vida criada?
Eu tenho que cortar os espinhos, limpar o terreno, preparar o solo, porque do contrário, tudo que não presta de mal, de violência, de vingança, de ódio, de rancor, de injustiça, de marginalidade, de preconceitos, fobias, irão sufocar a semente do reino plantada. Meu solo está pronto para produzir frutos. E para frutos para o bem de todos. Deus faz, ou melhor, faz a diferença também nesta atitude de semear. Quem semeia? Esta realidade desta parábola é Deus que semeia. A atitude do discípulo, da discípula de Jesus, se tornam, portanto, também semeadores. Ide pelo mundo, anunciai o Evangelho. Então, ao mesmo tempo que nós nos avaliamos como um solo que recebemos as sementes do reino, como discípulos e discípulas em missão, também nós somos convidados, exortados e enviados a semeá-las. Deus trabalha através, sim, de semeadores reconhecidos, mas também Deus trabalha através dos mais improváveis. Pode ser uma liderança atuante da comunidade, ou também um fiel membro da igreja, que talvez ninguém nem sabe quem é. Assim como eu trouxe a imagem do Papa, também nosso bispo, como a nossa amiga na esquina. Deus age também de maneira inesperada e envia a todos. Pode ser uma criança que também semeia as sementes do reino, ou uma pessoa idosa. Pode até ser alguém de fora do nosso convívio, do nosso entendimento cristão. O Espírito de Deus é livre, sopra onde quer. Alguém com quem não estamos familiarizados, que também vem a nós e semeia. Pode até ser alguém de quem nós não gostamos, particularmente. Mas é um semeador, uma semeadora, é Deus que chama. Deus se move pela vida indiscriminadamente. Deus é Deus de todos e para todos. E assim Deus age semeando prodigamente as sementes do reino. Como é que nós nos preparamos para recebê-las? Ou como é que nós nos entendemos partícipes deste projeto de Deus, também enviados a semear? O povo dos tempos bíblicos estavam cientes da revelação de Deus em sua criação. Não só a revelação através de sua criação, mas através de todo o mundo natural, de tudo que há. Como escutamos nas leituras de hoje, a primeira leitura que fala da chuva que cai na terra, como cantamos o salmo de hoje. Isaías, o profeta, emprega essa percepção da criação de Deus e do mundo natural nos seus ensinamentos sobre a eficácia da palavra de Deus. A chuva não volta até que não faz a terra fecundar e a semente germinar. O salmista usa o mundo natural para descrever a obra da salvação de Deus. O apóstolo Paulo
na segunda leitura, afirma que a realização da plenitude dos tempos, a parousia, a escatologia, incluirá toda a criação, e não apenas a humanidade. Infelizmente, quanto mais sofisticados nos tornamos, menos preocupados ou menos preocupação nós demonstramos à própria condução da vida e da sustentabilidade da vida nesta casa comum a todos nós. Parece que fechamos nossos olhos para as necessidades do mundo natural, que esta liturgia de hoje traz de uma maneira tão linda, tão leve, a participação divina, que nos ajuda a entender também esta manifestação de Deus pela realidade do mundo criado. Muitas vezes nós tapamos nossos ouvidos para os gritos da terra, que está sufocada, que está sendo abusada, que está sendo destruída. Endurecemos nossos corações para o mundo do qual somos apenas uma parte. Nós não somos o centro da vida, nós somos parte da vida neste mundo. E sem a vida como é, com as nossas matas, nossos rios, oceanos, com o ar puro, a terra livre de todo o mal, dos venenos e agrotóxicos, a nossa vida não poderá existir. No entanto, hoje nos é dito que a palavra de Deus alcançará o fim para o qual Deus a enviou. Ela não voltará sem cumprir aquilo que ela foi aqui enviada. Nos diz esta liturgia que quem ouvir esta palavra dará frutos e produzirá uma boa colheita para todos. Caro fiel, se somos, portanto, povo de Deus, e prestemos atenção, se somos povo de Deus, não podemos destruir a criação. Não podemos acabar com os ecossistemas. Não podemos dizimar as nossas florestas. Os animais, as plantas, as águas, os solos. Mas sim, se somos povo de Deus, devemos cuidar da criação de Deus. Cuidando de nós mesmos, de uma maneira integral, cuidamos do projeto de Deus, a vida. Mas é um cuidar em equilíbrio, em harmonia. É algo integral, e que muito nos fala o Papa Francisco em sua carta encíclica Laudato Si, e que parece que ainda muitos de nós somos que nem aquele solo com um passarinho voando em cima, que essa semente foi semeada e nós nem aí para ela. Ninguém nem lê. Nem procura acolher coisas boas. Caro fiel, como eu disse, é momento de nos autoavaliar por esta liturgia de hoje. Escute, pois, esta palavra no seu coração semeada e ponha em prática, em amor e graça, no compromisso com todo criado por Deus, com todas as pessoas, para a glória e o louvor de nosso Deus. Assim é a nossa missão hoje. E à nossa frente estão esses desafios. Vamos ser solo bom,
que produz frutos bons. Mas também vamos ser semeadores desta boa atitude de salvaguardar a vida como projeto divino. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.